Olá, você, mais uma vez bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio número 4, publicado em 2 de fevereiro de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E hoje nós vamos falar sobre as 9 paixões do Enneagrama. Para mim, um dos temas mais centrais que existem, para quem estuda esse sistema especial de transformação interior. Por que é central? Porque o Enneagrama, como já dissemos em outras vezes, não é uma teoria que fala de traços de comportamento. Ele fala de grandes motivações internas e de questões que nem sempre os outros veem, muito mais o nosso mundo interior, né? E o mundo interior nas nossas emoções é muito central para a gente se entender, né? A paixão, portanto, é muito do que está por detrás dos comportamentos. E se falarmos da estrutura da nossa psique, no lado mais da personalidade, que essa dimensão que nos torna humanos e que, ao mesmo tempo, é uma dimensão mais limitada de consciência, aí, nessa parte, nós precisamos dizer que a paixão é muito central. A paixão é, portanto, um dos conceitos mais centrais que existem no Enneagrama, provavelmente o mais central deles, para a descrição da nossa personalidade, e é aquilo que a gente precisa olhar de principal para aprender a não ser apenas essa nossa personalidade. Então, o que é a paixão do nosso tipo? Em primeiro lugar, quando a gente fala a palavra paixão, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é algo bom, que é, ai, estou apaixonado por essa pessoa, eu adoro, sou apaixonado por algo que eu faço, pela minha profissão, ou não, não perdi a paixão pelo que eu faço, ou sou apaixonado por uma comida, por vinho, não sei. Cada um tem a sua paixão. Apaixonado por um esporte, ou por esta pessoa, mais no sentido de um jogador, de uma celebridade, de um ator ou atriz. Só que paixão, aqui no sentido do Enneagrama, não é algo bom. É algo tão intenso quanto essa paixão boa que eu citei, mas é algo que tem a ver com um vício. Um dos conceitos de paixão é que ela é um vício emocional. Então você aí prepare-se para ter que olhar para algo não tão legal, mas que é decisivo para você se desenvolver, tá? E a gente vai fazer aqui de um jeito que é interessante também. A paixão, portanto, é uma coisa que me domina, é algo que tira de mim o livre-arbítrio, faz com que eu não tenha controle de mim mesmo, né? Eu também permito com a paixão que ela sequestre tudo que eu sinto, ou seja, não abre espaço para outras coisas no coração. Ela toma espaço excessivo da minha experiência emocional, que é muito definidora do que é a experiência de um ser humano. Ou seja, ela é muito forte, excessivamente forte, né? E ela é sempre presente, o tempo inteiro tá lá, enquanto eu não tiver numa experiência de nível superior, uma experiência mais elevada de consciência, que é, na verdade, uma experiência espiritual. Apenas quando eu estou mais em transcendência é que a paixão não está operante, né? Então é preciso entender, por conta desse ponto que eu acabei de levantar, que a paixão, na verdade, é um estado do coração. É uma forma como o coração opera de um nível bem basal mesmo, de um nível fundamental, como fundação assim, do coração. E não é só um comportamento. E aí não é que a paixão ligada ao meu tipo é algo que eu tenho de vez em quando. Não é isso. Paixão é algo que tem a ver com a vibe do meu coração.
né? Inclusive quando eu acho que eu estou bem, né? Muitas vezes, aliás, eu defino o estar bem com o tipo de paixão que eu tenho, né? Então, é muito importante entender que a paixão traz coisas que me fazem sentir mal e outras que me fazem sentir bem nesse nível mais básico do cotidiano. E também, às vezes, que os outros gostam e outras coisas que os outros não gostam, né? E algumas paixões são mais aceitas na sociedade do que outras, infelizmente. E as pessoas cuja paixão, os tipos do enneagrama, cuja paixão são menos aceitos, são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, às vezes, de começar a sua transformação, porque recebem esse reforço externo, né? Isso também depende muito do local onde eu moro, da família que eu cresci, do local onde eu trabalho, enfim. Esse tipo de coisa tem que ser sempre considerada, né? O contexto cultural. Mas isso, como introdução sobre a paixão, está suficiente. Vamos falar das 9 paixões. E, como sempre, começando com os instintivos e começando com o tipo 8. Então, paixão do tipo 8, qual é? A luxúria. E um outro comentário aqui, então, é que as paixões têm nomes não muito agradáveis e que, ao longo dos tempos, foram distorcidos. A compreensão foi distorcida. Por exemplo, luxúria ficou algo associado muito mais a sexo. E não é. Luxúria é todo e qualquer excesso. Então, luxúria aqui tem a ver com intensidade, com excesso, com querer ser maior do que a vida, com expansão de energia, com intensidade, que é algo muito definidor do tipo 8. Se você já conheceu, se você já ouviu o nosso episódio número 1 descrevendo os 9 tipos, se você é um 8, ou se você conhece 8, convive com alguns na vida. A paixão é a luxúria, que é a expansão do coração, né? E de maneiras que faz com que o 8 não consiga dosar a energia que coloca nas coisas, calibrar. Às vezes eu cito minha filha do tipo 8, vou passar a citar mais meu filho do tipo 7 também, minha esposa do tipo 6, e amigos, né? A Bi do tipo 2. Então a paixão do tipo 8 sendo luxúria faz a minha filha, por exemplo, falar que ou ama ou odeia as coisas. Ela nunca gosta, né? E eu gosto, não amo nem odeio, como um 5 que não consegue ser tão intenso, né? E agora eu me trabalho nisso e, enfim, tenho coisas de bem mais intensidade. Mas a tendência é essa. E a tendência dela, da Bia, minha filha, é que ela tenha muita intensidade. Então, sempre, assim, quando ela era pequenininha, ela falava muito alto. Aí eu pedia para ela falar mais baixo e ela continuava falando no mesmo volume. Aí, fala mais baixo um pouquinho, mesmo volume. E aí, quinta vez que eu pedi, ela começava a falar quase sem a gente conseguir ouvir. Né? Ou seja, 8 ou 80, né? É curioso até essa expressão ser associada agora por nós ao 8, né? E, de qualquer forma, a luxúria que está aí. E essa coisa da dificuldade de dosar a energia faz, às vezes, um 8, por exemplo, ao praticar um esporte, chutar forte demais ou forte de menos, né? Ou falar alto demais, alto de menos, ou um 8 que vai abrir a porta, sai com a maçaneta na mão, ou vai se exercitar, se exercita em excesso, se contunde às vezes e nem nota. E o 8 também tem essa coisa do excesso no julgamento das pessoas, nas palavras usadas, né? Às vezes ferindo o outro, sem ter a intenção, mas se tornando um pouco agressivo e sendo visto assim, né? Também uma intensidade que tem a ver com impulsividade. A impulsividade vem daí, né? Para o 8, vem da intensidade. Então, o 8 que quer ser menos impulsivo, ele precisa trabalhar o excesso de energia primeiro. Tem que ir lá na causa, e a paixão é a causa. Uma vez, fazendo coaching com um executivo do tipo 8, numa grande empresa, ele me falou assim: Urânio, mas um consultor veio aqui uns anos atrás, e aí ele virou meu coach,
E ele me falou que eu era muito intenso. E aí eu comecei a melhorar as coisas que eu falava, passei a ser bem diferente. E aí, ser mais calmo, inclusive. Só que as pessoas ainda têm medo de mim. E elas continuam dizendo que eu sou intenso. Por quê? Eu fui analisar, ver o que acontecia e vi que na hora que ele ia levantar da cadeira dele e se dirigir às pessoas, ele levantava cheio de energia, expandindo a energia dele. Chegava na sala da outra pessoa, na mesa da outra pessoa, e a pessoa sentia aquela energia e ia indo para trás, assim, né? Então, a luxúria é uma coisa bem energética. Começa no coração, como toda paixão, mas toma conta de tudo. E é uma expansão que faz o oito ter também essa coisa de intensidade no campo energético dele. Às vezes falar muito rápido ou muito devagar, né? E também ter padrões que vêm daí, né? Por exemplo, de respiração muito intensa e por aí vai. E como toda paixão, gente, existem manifestações indiretas dela, tanto que a gente acha que são boas quanto ruins, mas que vêm da paixão. E que, portanto, do ponto de vista do autodesenvolvimento, são ruins, né? Não importa se na sociedade ou na minha avaliação do dia a dia são boas ou ruins, se eu gosto ou não gosto daquilo. Se vem da paixão da luxúria, é porque é ruim. E aí, igual para os outros 8 tipos, né? Então, exemplo, o fato do 8 ser muito alegre, às vezes muito intenso, tá cheio de energia para viver a vida, isso vem da paixão, da luxúria. E os 8 que se desenvolvem vão perceber que isso vai diminuir um pouco, com o benefício tremendo de conseguirem ter mais paz interior, mais suavidade e se tornarem inofensivos, né? De uma forma natural. Então, a ideia aqui, gente, é a gente ter abertura para trabalhar com a paixão e até uma disposição de sacrificar aos pouquinhos algumas coisas que a gente não acha, que a gente não quer abrir mão. E aí tem coisas que a gente quer abrir mão naturalmente. Por exemplo, os 8 querem aprender a ser menos impulsivos, segurar a língua, né? Segurar a língua. E, enfim, não mandar aquele e-mail, segurar um pouquinho, né? Então, essa é a luxúria. E o 9, que é o próximo tipo nosso, tem a paixão chamada preguiça. Mais uma vez, não usar o conceito básico dessas paixões que nos confundem e distorcem a realidade. Preguiça não é falta de ação, ser uma pessoa muito lenta, devagar. Às vezes é para o 9, mas na maioria das vezes não é. Na verdade, esses termos foram muito distorcidos com o tempo, né? E originalmente eles não têm muito esse conceito, né? A preguiça, o que que é então, se não é falta de ação? Preguiça é toda a ação do mundo, menos a certa. Menos aquela ação que vai fazer toda a diferença para mim e para os outros. Então, preguiça é a distração do coração em sair fazendo coisas que não são aquela mais relevante. É uma preguiça de me engajar mais fortemente com o meu coração, que vai me dizer o que é a coisa fundamental que tem que ser feita, que vai me dizer como é que eu vou adiante na vida, produzindo transformações mais rápidas, ao invés de derrapar, me tornando um pouco menos dono de mim mesmo, né? Então a preguiça é, na verdade, uma falta de vontade do coração em ser tudo que se pode ser, em assumir a liderança, assumir o protagonismo, né? E o 9 aí vai se permitindo ser menos intenso, menos impactante, menos influente. E a preguiça é o que faz o 9 desistir disso. Então, quando vem essa oportunidade, quando o mundo inteiro está chamando o 9 para subir, se tornar mais forte, mais intenso,
vem um amortecimento do coração, uma espécie de anestesia do coração. E o nome disso é a paixão da preguiça. É um coração mais anestesiado, mais narcotizado. E aqui a narcotização é o mecanismo de defesa do 9, que, mais uma vez, traz coisas que são vistas como agradáveis, boas, do ponto de vista prático. Por exemplo, de ser um mediador, de não ter tempo quente. Ah, eu chego do lado de um 9 e eu me acalmo. Me parece uma pessoa tão legal. Só que isso não é bom do ponto de vista do desenvolvimento psicoespiritual do 9. Os 9 que se desenvolvem se tornam até um pouquinho menos agradáveis. E isso é muito bom para eles. Né? Muito bom também para os outros, às vezes, e para as coisas irem mais adiante, não só seguirem o curso mais operacional mesmo delas. Né? Então, a paixão aqui da preguiça é assim, continuar na rotina, na inércia, e isso é um pouco do que acontece com os 9s. Já o tipo 1 tem a paixão da ira. Essa foi a palavra escolhida pelo Oscar Ichaço lá atrás para definir a paixão do 1. Às vezes a ira é uma raiva mais fora de controle que gera uma ação mais raivosa. Mas, na verdade, o conceito aqui do enneagrama de ira é uma raiva mais contida, reprimida, que é represada aqui dentro, né? Que não vai embora tanto e que faz eu ficar remoendo isso, né? E talvez produzindo uma úlcera, uma gastrite, né? E esse é um outro aspecto que alguma hora aqui no podcast a gente aborda, que são os efeitos psicossomáticos, né? As tendências para cada um dos tipos. Mas a gente tem uma característica da ira que é o do autocontrole e do espírito crítico, de eu ser muito crítico comigo mesmo, né, e com o outro, o tempo inteiro identificando o que está errado, né, e desenvolvendo uma rigidez do corpo. Veja bem, como eu disse no início, não importa se eu mostro a paixão para os outros ou não. Os outros podem olhar para um e falar assim: nossa, que pessoa calma, contida, controlada, mas por dentro a coisa está em ebulição. Às vezes a gente fala que o 1 implode, enquanto o 8, por exemplo, explode. Né? E o 1 tem essa característica de ter a ira como algo que domina um pouco o espaço do coração e aí se expande um pouco pelo corpo. Falar uma outra coisa somática aqui do 1 é o uso da bile, né? Da bile no corpo assim, e ficando todo poluído por dentro, como todas as paixões são. E esse é outro conceito da paixão. Paixão é uma poluição do coração. E é algo que não é bom, gente. Tá? Tem uma matéria escura lá na paixão. É um pouco do centro do que chamamos de ego, ou da falta de desenvolvimento nossa. Veja, temos traços das 9, pessoal. Tá? Das 9 emoções, mas só uma se torna paixão, no sentido de tomar conta de mim e nunca me deixar ter uma experiência mais ampla da vida, e eu fico preso naquilo até que eu faça um bom trabalho de autodesenvolvimento, algo competente, por exemplo, com o enneagrama. Mas nem precisa ser com o enneagrama, né? Só que a intenção aqui é identifique qual a paixão do seu tipo e trabalhe isso. Não dê tiro para os outros lados. Não vai querer desenvolver você em relação às outras paixões, porque se você não tiver foco, você não vai se transformar tanto assim. Nenhum de nós tem tempo ao longo de uma vida de fazer o trabalho com tudo. A gente tem que ter foco e trabalhar aquela paixão do nosso tipo. E eu e a Bi, na CP Enneagram, não concordamos com metodologias que falam que nós temos mais de uma paixão, ou que falam um pouco disso, um pouco daquilo. Muito respeito aos professores e escolas de vários lugares do mundo que falam sobre isso, mas não é a nossa abordagem. Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma abordagem do tri-type, que são 3 tipos
e que fica falando assim, tem que ver esses 3. Não. A gente acredita que tem que entender qual é o seu tipo para focar no desenvolvimento dessa paixão e aí da fixação, que é o equivalente no centro mental, aquilo que a paixão é no centro emocional. Né? A paixão está no coração. Então, vamos prosseguir aqui. A paixão do tipo 2, entrando na tríade das emoções. Será que você é um tipo 2? Então, qual é a paixão do tipo 2? Paixão do tipo 2 é o orgulho. Orgulho que tem vários significados, várias manifestações diretas e indiretas. Voltando ao 1 segundinho, uma manifestação direta, boa até para a sociedade, da ira, é a coisa de ser justo, honesto, contido, bem organizado, disciplinado. Mas isso também vem da paixão da ira, da autocontenção, e tem custos para o né? E a ira também sai como uma raiva excessiva, ou ele sente isso, que também não é muito bom. Agora, no 2, o orgulho, gente, ele tem um lado de falar assim, eu não tenho necessidades, você que tem. Eu tenho as soluções para as suas necessidades, eu sei delas, inclusive, mais do que você mesmo. E eu tô aqui disposto, sempre pronto para te ajudar, né? Mas não peço ajuda. Então eu tenho orgulho de falar que eu tenho necessidades e orgulho de pedir ajuda. Entre outras coisas, isso não é nem o que mais define o 2, apesar que as definições em geral do tipo 2 vão por aí, mas não é o que mais define. Mas é um aspecto aí do tipo 2, né? E o 2 acaba nem sentindo mais que tem necessidades, né? Nem percebendo que ele não pede ajuda. E acaba falando assim, às vezes, eu fico feliz com a felicidade do outro, né? O que é muito limitante, tá? Se você for tipo 2. E a ideia aqui do orgulho é também de eu ficar excessivamente feliz quando o outro fica contente comigo por algo que eu fiz. Me sentir, não é me sentir bem, é me sentir o máximo. Aliás, o 2 querer ser especial e não só importante é vindo do orgulho, né? Essa coisa do engrandecimento, assim, do que eu significo, né? Minha primeira professora, Racili, falava engrandecimento de si mesmo. Então é um coração que se expande, fala, eu me fico tão feliz que é quase que eu ganho, como eu ganhasse o meu dia. E aí é como se isso fosse suficiente. E aí vem outro conceito da paixão. Ela me traz uma migalha, mas eu acho que é tudo. E aquilo me faz sentir uma intensidade no coração que eu passo a não querer mais nada. E eu me confundo, porque isso não preenche de verdade o coração. Isso para os 9 tipos. E aí, no dia seguinte, na hora seguinte, eu vou precisar de mais disso. Por isso que é vício, né? Então, o 2 no orgulho tem essa característica de ter dificuldade, às vezes, de pedir desculpa. Isso acontece com várias pessoas do tipo 2. Uma característica também de não querer incomodar, né? Porque vai mostrar que ele tem necessidades. Uma característica também do orgulho é não aceitar, às vezes, a ajuda que vem do outro. Falar, não preciso. E mesmo que ele não tenha pedido, às vezes acontece isso. Ou, por exemplo, 2, ter a característica de quando oferece ajuda e o outro recusa, ele fica bravo internamente. Fala assim, então você vai ver, agora eu não estou mais aqui. Ou você vai, né, ver como você precisava de mim. Então, o orgulho está por detrás de tudo isso. E está por detrás de uma necessidade de continuar sendo importante e especial. Então, assim, criando, às vezes, inconscientemente, uma dependência, que na verdade é uma codependência. Eu dependo que você dependa de mim. Né? E isso é difícil do 2 assumir também por causa do orgulho. É a coisa de entender que eu preciso que você precise de mim e que você continue precisando de mim. E para isso eu entro
numa coisa de dar para receber. Mas isso nem vem tanto do orgulho, vem da fixação do 2, que outro dia a gente aborda, tá? Agora o 3. A paixão do tipo 3 se chama autoengano. E aqui, uma observação. O Oscar Ichaço definiu a paixão do tipo 3 como autoengano e a fixação como vaidade. E praticamente todos os professores modernos, contemporâneos de Enneagrama mudaram isso para falar que a vaidade é a paixão e não o autoengano. Nós, na CPI, não concordamos com isso. Por quê? Porque o autoengano, eu vou defini-lo, é feito com o coração e não com a cabeça. Vocês vão ver. Todo 3 fala assim: eu me adapto, falo o que a pessoa quer ouvir, me transformo conforme o ambiente ou a pessoa que eu estou falando, de uma maneira que eu sinto. Eu não penso. E isso é o que tem a ver com o autoengano. É mais ou menos assim, eu mudo a mim mesmo de uma maneira camaleônica para virar o protótipo daquilo que os outros esperam. Isso tem a ver com o autoengano. O autoengano, portanto, é o ator que interpreta um personagem, mas se super identifica com esse personagem. Algumas dessas coisas até a gente já descreveu no episódio 1 dos 9 tipos, né? Que a gente descreveu os 9 tipos como um paradoxo entre a paixão e a virtude. Mas aqui a gente está entrando mais a fundo na paixão e descrevendo que isso é um estado emocional. Então, 3 tem como autoengano uma coisa de eu preciso ser aprovado, eu preciso me tornar o melhor, eu preciso que o outro me veja e me reconheça, porque eu sentir que eu estou indo bem, que está tudo certo, não é suficiente. Eu preciso que o outro me dê essa medida do meu sucesso. Busco o sucesso, mas eu não defino o sucesso. O sucesso, quem define é o outro. Se o outro não vir, não basta, né? Isso, aliás, diferencia muito o 3 do 7, que às vezes ainda se confundem. E o autoengano, por fim, tem a ver com um coração que deseja ser algo ou alguém, né? E aí ele se transforma, não sendo. O 3 se transforma não sendo quem ele verdadeiramente é. Então o auto-engano envolve o engano. É auto-engano porque eu não vejo que eu estou fazendo isso, eu não tenho consciência, né? E aí, me adaptando o tempo inteiro, quem sou eu afinal? Né? Quando o 3 faz essa pergunta, aí começa o crescimento mais forte dele. Mas até lá é auto-engano, né? E ele envolve o engano, que é eu estou enganando o outro com uma imagem. Poderia até falar que às vezes essa paixão é chamada de mentira, mas se eu falar isso, tem que entender que não é mentira como as outras pessoas mentem. Atrás o 3 nem mente muito assim, é mentira mais desse auto-engano, né? Já o 4 é a paixão da inveja, que tem a ver com comparação. Não é melhor ou pior que os outros, tá? Às vezes a gente julga essas palavras como uma sendo melhor, outra sendo pior. E aí não, tem que entender que não são, que os 9 tipos são igualmente bons, igualmente problemáticos, né? E você deve estar percebendo aqui que muitos desses nomes batem com os nomes dos 7 pecados capitais, né? Que originalmente eram 8 estudos e teóricos do cristianismo mais contemplativo do século IV. Também um dia falaremos disso, os padres do deserto e outras coisas, mas que ao longo dos tempos também foi descoberto o nono, né, outras pessoas com o tempo, mas ao longo dos tempos tiraram o auto-engano e o medo, que são do 3 e do 6, respectivamente, e deixaram só o 7. Não vou comentar aqui por quê. Né? Alguns dizem, na verdade, que foi conveniente para a igreja naquela época. Mas, não. A gente tem aqui mais até do que os conceitos originais de sina, de pecado, tá? Acho que é importante expandir a partir disso. E a inveja. O que é a inveja do 4? Se você for 4, não se julgue, né? É comparar-se com os outros o tempo todo.
sentir que o outro tem algo que eu quero, eu vou lá, tento puxar para mim. Trago para dentro do meu coração com um mecanismo de defesa chamado introjeção, e aí eu sinto como é ter aquilo ou ser aquilo que na verdade não tenho, não sou, né? Porque eu puxei do outro. E eu olho para o outro com esse sentimento de que o outro tem aquilo que eu não tenho, né? Que me falta aquilo. E eu olho para fora para ver onde está. E aí eu me frustro. Então, essa frustração emocional com o momento presente e essa tendência de ficar triste com o que me falta tem muito a ver com a inveja. É um desejo de me diferenciar, de ser diferente, seja melhor, seja pior, mas a partir dessa comparação frequente que é da inveja. E essa inveja, às vezes, se traveste, gente, de várias coisas, né? Essa inveja, às vezes, se traveste mesmo de várias coisas. Ela tem, por exemplo, uma forma de uma fantasia que ela usa, que é de admiração. Na hora que eu admiro muito uma pessoa, fazendo elogios ou não, pode ser que eu esteja invejando, né? Pode ser que a energia por detrás dessa admiração não seja tão boa. Ou de uma crítica também, pode ser que seja inveja. Então vamos lembrar que a paixão está quase sempre presente. E a gente tem que aprender a flagrá-la. E aos pouquinhos se frustrar com isso, né? Porque se a gente viver só de paixão, a gente não vai chegar muito longe no nosso autodesenvolvimento. Então tem que aprender a me frustrar com ela e não deixar mais que ela defina a minha vida. Já a paixão do tipo 5 é chamada de avareza. Avareza, que não é só de dinheiro e muitas vezes nem é de dinheiro. Então a avareza é o fechamento do coração para o dar e para o receber e perdendo a qualidade da verdadeira generosidade, né? De estar lá aberto para o outro, de fazer, de se dedicar, de estar sempre disponível, né? Então essa generosidade vai embora com uma característica de fechamento do coração. Então é como se fosse a criação de uma frieza interna que faz o 5 usar muito mais a cabeça do que o coração a partir do isolamento, que é o mecanismo de defesa que fala assim: não uso o coração, eu vou para a cabeça, não permito que os dois atuem ao mesmo tempo, e saio do coração quando me dá medo, vou para a cabeça. Por quê? Porque eu fecho o coração. Fechei. E aí, até fisicamente, gente, essas coisas mudam, coisas do corpo. Por exemplo, o 5 tem o tórax mais virado para trás, assim, mais encolhido, a cabeça vai para frente ou vai para o lado, né? Então, assim, trabalhar isso é muito importante, né? Tórax aqui mais para frente. Inspira mais no tórax, se você é 5, e abre a mão, né? Não deixa a mão ficar fechada, porque isso é o símbolo da avareza. Então, abrindo a mão, palma para frente, tudo isso ajuda. São mudras ou posturas corporais que ajudam a gente a até superar a paixão. O corpo e as emoções não são separados. Já o 6 tem a paixão do medo, que é um coração trêmulo o tempo inteiro, sentindo ansiedade, medo de algo que pode acontecer. Primeiro ele pensa no pior, e aí o coração sente que o pior tá vindo, e aí começa a respirar assim, né? Então, o medo do 6 é algo muito intenso, porque é muito frequente e porque ele amplifica essas emoções dentro do coração de algo ruim que pode acontecer. E esse medo pode trazer uma competência de sentir que algo está vindo antes que outras pessoas, que pode estar vindo mesmo, mas pode desviá-lo de oportunidades, deixá-lo muito fóbico ou contrafóbico, né? E por aí vai. Esse lado fóbico de se proteger como decorrência do medo ou de atacar em decorrência do medo, mas com o medo sendo o mesmo, né, por detrás. E o medo sendo essa energia de coração trêmulo. Já o tipo 7 tem a paixão chamada gula,
que não tem a ver com alimento, gente. Pode até ter, mas não é isso ou não é só isso. Gula é um vício de querer ter todas as experiências possíveis da vida, de ter sempre assim uma vontade de mais, mas não mais do mesmo, mais do diferente, é variedade. É querer experimentar um pouquinho de tudo, não muito de tudo, um pouco. É viver a vida sem tendo num menu degustação, né? Que eu vou ter um pouco de cada coisa e vou aproveitar tudo e eu vou pular de galho em galho. Então, é a necessidade emocional de múltipla escolha, de múltiplas opções. Todas elas positivas, prazerosas, porque é 7. Mas tem que ter a múltipla opção. Isso é a gula. Gula por alternativas, escapar pela tangente quando tem algo que eu não gosto, né? Fazer outras coisas, não me concentrar. Então aí, por exemplo, ter um padrão de, às vezes, nem terminar as coisas quando termina o prazer. Então, gula também por prazer, por satisfação, né, dos meus desejos, o mais rápido possível, sem muita disposição para esperar. Gula de quem não quer se sentir limitado, gula de quem quer ter liberdade. Essas são as 9 paixões, pessoal. E aí, mais adiante, em outro episódio mais avançado do podcast, nós vamos trabalhar o conceito de como a gente se desenvolve para além da paixão. O que fazer com ela, né? Além disso, é preciso continuar praticando a autoobservação dos detalhes. Então, se a paixão está sempre presente, como é que ela está operando agora em mim? Como é que está o estado do meu coração? E também como é que eu estou vivendo a minha vida, né? Preso nessa paixão. É por aí o trabalho de autoobservação, né? Que tem a ver com entrar em contato com coisas que não são as mais agradáveis. Mas as paixões também mostram para a gente de maneira impressionante, como tudo do Enneagrama, o quanto a gente tem perdido tempo fazendo só determinadas coisas, sentindo só algumas emoções e não outras. Então, é isso. Espero que você tenha gostado e se beneficiado de mais este episódio do nosso podcast. Obrigado pelo seu prestígio ao nosso trabalho aqui no Mundo Enneagrama e um obrigado especial se você já se tornou membro da CP Online ou aluno de um dos nossos cursos. Algumas pessoas aqui se inscreveram, ficamos muito felizes que a audiência do podcast está se inscrevendo já para os nossos cursos, né? Que vão rolar em abril de 23, no Brasil. Esses cursos presenciais, e outras pessoas até já compraram lá os cursos, bem mais em conta até, que existem no nosso site, pré-gravados, né? Enfim, estamos muito felizes, muito agradecidos a vocês todos. Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Assine o Mundo Enneagrama na Apple Podcasts, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcasts. Ajude-nos, vocês vão nos ajudar muito se vocês fizerem isso, para que o podcast cresça, seja bem avaliado, né? Avalie-nos bem, se tua plataforma permitir isso. Agradecemos isso. E visite-nos no nosso site cpenneagram.com.br. Chestnut Pies. Chestnut Pies. CP Enneagram. 2 N's, sem o A no final. Se você quiser assistir o nosso podcast em vídeo, acesse nosso canal em português no YouTube. Eu sou Urânio Paes e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama. Olá, você que é um entusiasta do Enneagrama. Eu sou Urânio Paes e gostaria de convidá-lo a participar gratuitamente de um webinar que eu vou fazer sobre o uso mais profundo do Enneagrama. É muito importante que a gente evite erros comuns que são cometidos por muita gente ao estudar e praticar o Enneagrama, porque a gente não pode deixar que ele se vulgarize num momento em que ele se torna mais e mais conhecido. O Enneagrama é um sistema único de transformação psicoespiritual e a gente tem que saber não só honrá-lo, mas saber o que fazer com ele.
E é um pouco isso que eu vou falar nesse webinar, tratando também de coisas práticas referentes a isso, trazendo a abordagem que eu e a Bee Chestnut temos na nossa escola, que é a CP Enneagram Academy. Quem sabe você possa participar e vai ser um prazer encontrá-lo por lá e trocar ideias, então, sobre esse tema que é tão importante hoje em dia para quem gosta do Enneagrama. Até lá!